aí, Ageu, como lidar com aqueles desejos que entram em colisão, né? Eu estava lendo esses dias no livro do Steven Pinker, né? Que ele é um psicólogo cognitivo evolucionista, os anjos bons da nossa natureza, né? Que ele faz um trocadilho lá do J com uma arma, né? E ele fala, né, sobre esse movimento destrutivo, né, intrínseco à natureza humana, né, a violência, né, muitas vezes a sede de sangue, que se transmuta, né? A gente vê muito isso nas redes sociais como, de modo geral, as pessoas, né, a gente continua gostando de apedrejar, né, de fazer linchamentos, né? E ele cita até um autor que diz: olha, eu desejei a morte de ninguém, mas eu confesso que eu já me alegrei lendo alguns obituários, né? Como reconhecer sem drama, né, alguns desses desejos que não são louváveis, reconhecer em público, né? E como ter uma autotranscendência a eles na medida em que eles nos aprisionam, na medida que eles nos encerram num quadro de conflito. A Ludmila falou sobre sombras, e na sua pergunta também você está dizendo sobre como lidar, né, como reconhecer, e que isso vem na clínica, e ela explicou muito bem que, justamente, sim, tem que haver oportunidade para a expressão desse desejo, de qualquer que seja o tema, as pessoas envolvidas, aquilo que pode parecer alucinatório, delirante, justamente essas questões que estão lá no nosso profundo precisam vir à tona, e o processo terapêutico é para isso, para lidar com esse material incandescente, né? Sabendo que nesse lado sombrio, desconhecido, tem também conteúdos bons que estão reprimidos, né? Bem, com relação a esse material obscuro e desconhecido e primitivo, né, que precisa ser elaborado, é bom lembrar que o próprio Jesus tratou disso magistralmente quando ele num diálogo com um moralista, com um fariseu, ele fala sobre o arqueiro e da trave. Tipo assim, olha, nós temos uma capacidade muito grande de constatar erros ou pretensas falhas nos outros, mas nós temos uma dificuldade de reconhecer as próprias falhas, né? Então, Jesus toca justamente nessa questão da sombra, a sombra que é projetada. Eu tenho uma grande capacidade de ver o mal fora, mas reprimo ou escondo ou ignoro o mal que está dentro de mim. Então, o processo terapêutico e também o processo de cura espiritual tem a ver com isso, de reconhecer, integrar e lidar com as próprias sombras. Dar nome aos bois. Ó, é isso, é aquilo, eu sinto, justamente para ficar no campo simbólico e não no campo do real, né? E os místicos de todos os tempos e os profetas, eles são expertos nisso, né? São João da Cruz, a Santa Teresa de Ávila e Santo Agostinho, nas Confissões, eles descem a detalhes, um espelho da alma assim, que é impressionante. A gente se vê reconhecido ali, entrando nesses meandros obscuros da alma, dos desejos e tudo. Quando a gente faz um teste de Rorschach, por exemplo, nas técnicas projetivas, os pacientes ou os sujeitos dos testes se assustam, porque praticamente todos os tipos de patologia nós temos, um quanto delas, um potencial. Não quer dizer que eu vou executar todas essas coisas, justamente a função da educação e da terapia, da espiritualidade, é fazer com que você reconheça, saiba e saiba conter de forma sábia, né? Nisto, as disciplinas espirituais, como os exercícios inacianos, por exemplo, né, do Santo Inácio de Loyola, e várias outras práticas meditativas, elas são exemplares na arte do discernimento e da construção de resiliência frente ao mal interiorizado. Isso é muito importante. Por exemplo, quem tem prática de leitura
devocional continuada, ele o tempo todo vai se deparando com questões que estão lá, retratadas numa história, numa narrativa, num provérbio, num fato, mas que permite uma identificação conosco mesmo. Opa, como é que eu fico nessa situação? E o próprio texto vai evoluindo e vai nos ensinando a reconhecer esse potencial que nós temos, né? Tanto do mal, mas também do bem, né? Que tem muitas histórias virtuosas, exemplares, heróicas, magníficas, que também são estimuladas. Oh, eu também posso. A gente se identifica com personagens assim virtuosos também. E não é justamente o propósito das boas terapias justamente capacitar um melhor autoconhecimento de tendências impulsivas e inconscientes do sujeito para que ele possa optar por escolher um caminho virtuoso e saudável? Essa é a função da terapeuta, da terapia, possibilitar conhecimento. Olha, você tem essa máquina aqui, esse carro, esse aparelho, saiba como usar. Né? Se você dirigir bem, você vai chegar bem ao seu destino, mas se você se descuida, ele vai te trazer problemas, né? Então, uma outra coisa, no nível da cultura, a gente lembra o movimento Simpósio Woodstock, 1968, né? A grande liberação psicodélica das drogas e sexo, e o antissistema, a contestação de tudo, foi tão forte, e com suas ondas sucessivas, né? Chegou, por exemplo, em maio de 68, era o canto, é proibido proibir, né? Ou seja, vamos abolir as leis e os regramentos, viver o que der na vontade de fazer, né? O Woodstock foi um exemplo nesse sentido, embora não aconteceu tanto crime, nem tanto mal quanto os detratores falaram. Houve droga, sexo, tudo bem, mas não em uma proporção tão exagerada como às vezes é pintado, né? Mas ali eram tentativas de ir contra um sistema extremamente repressivo nos grandes sistemas como fascismo, nazismo, comunismo, né? Regimes de força, regimes autoritários. E nisso a crítica tem validade, sim, né? Ou seja, uma coisa que comprime muito acaba explodindo, né? Agora, esse desejo libertário, aparentemente revolucionário, aparece de tempos em tempos contra os rigores da repressão dos desejos e dos instintos, que ganham uma dimensão política e institucional. É por isso que é muito complicado. As ditaduras, elas reprimem uma série de coisas e acaba gerando uma explosão, né? Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: mas qual sociedade seria livre de interditos? Uma sociedade indígena, uma pequena comunidade, ela tem seus regramentos, tem suas leis severas também, entende? As sociedades complexas têm todo um sistema penal positivo, constituições, poder judiciário, né? Veja que a gente não escapa disso, de reconhecer que nós vivemos num mundo com os outros cheio de regramentos. E a liberdade parece estar no meio disso, de uma coisa muito suave, muito delicada, né? Qual sociedade vive livre de tabus reguladores? Os tabus, eles, de alguma forma, organizam, né? Eles delimitam. Ou seja, se não houvesse certos tabus organizadores, e dois principais tabus que permitiram a vida social, segundo a Elizabeth Rudinesc, é o tabu do incesto e o tabu da homossexualidade, né? São dois tabus assim que organizaram a vida da humanidade, né? E qual sociedade pode ficar livre de certos ritos, hierarquias e protocolos? Em qualquer campo, na ciência, nos esportes, no comércio, na agricultura, as coisas não acontecem aleatoriamente, mas seguem certas leis inerentes, né? Então, a coisa é longa. Nós existimos em meio ao mundo, ao tempo, à cultura, com os outros, e se impõe um permanente diálogo e permanente acordos para tornar a vida possível, agradável, e para que a vida possa fluir.